Olá, bom dia, dia 1º de maio de 2023. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse no seu coração neste momento. Segunda-feira, 15 graus em Ribeirão Preto, é o outono brasileiro dando as caras na região sudeste, no norte do estado de São Paulo, Ribeirão Preto, onde nós estamos instalados aqui em Ribeirão. Uma manhã ensolarada, a probabilidade de chuva de 3%. A umidade relativa do ar está em 94%. Agora há pouco nós tivemos 14 graus de mínima e a máxima hoje será de 29 graus na grande Ribeirão Preto, né? Passando daqui para poder deixar alguns recados, algumas situações, deixar alguns abraços para todos vocês que estão aí trabalhando, vocês que estão recebendo o trabalho, aqueles que estão deitados no hospital, aqueles que estão nos asilos, nas casas de repouso. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha paz, que você tenha saúde, que tenha prosperidade, alegria nesta manhã de segunda-feira, quando amanhece muito ensolarado em Ribeirão Preto, tá bom? Então, a temperatura ainda é baixa, né? Para nós aqui em Ribeirão Preto, 15 graus, a temperatura já está caindo, o outono já está se instalando definitivamente e logo nós teremos o inverno brasileiro, né? Nós entramos hoje no primeiro dia do mês de maio, é o dia do trabalho. Então você que é trabalhador, você que trabalha, você que faz com que essa máquina chamada Brasil prospere, a cidade de Ribeirão Preto, o estado de São Paulo, para que nós possamos ter o nosso alimento, para que nós possamos ter as nossas coisas. Muita gente envolvida em todos os trabalhos, em todas as frentes, e eu não quero deixar ninguém aqui de lado, mas eu quero, na realidade, nesse dia, homenagear a todos vocês da saúde, vocês que cuidam da saúde das pessoas de Ribeirão Preto, do estado de São Paulo, do Brasil e, por que não dizer, do mundo, né? Esses dias uma pessoa falou para mim que estava vendo a live lá na Inglaterra. Então, eu fico muito feliz de saber que vocês estão bem e que vocês estão abençoados, ainda que estejam com problemas, estão respirando e Deus está cuidando da vida de cada um de nós, né? Então, esta segunda-feira é uma segunda-feira especial. É uma segunda-feira que o primeiro dia de um mês que nós ainda não vivemos. O mês de maio de 2023 nunca foi vivido por ninguém em todo o espaço de tempo da humanidade. Ninguém conseguiu, ninguém viveu ainda o espaço de tempo que se chama maio do ano de 2023. Por isso, eu estou passando daqui para poder falar para você que você está adentrando numa terra que ninguém passou ainda. Mas o nosso Deus é um Deus que já conhece o futuro, ele está lá no futuro, ele sabe como será o dia final do mês de maio. E ele sabe muito bem aquilo que nós precisamos fazer para que nós possamos chegar no dia 1º de junho. A nossa caminhada é garantida porque nós temos um Deus que conhece o caminho e ele já está lá nos esperando. Então, o mês de maio inteirinho, dia 2, dia 3, dia 4, nós já temos a garantia de que Deus está preparando o melhor para cada um de nós. Nós precisamos decidir servir ao Senhor. E esta é a palavra de hoje. Já já nós vamos falar a palavra do Senhor e vamos orar juntos, tá bom? Hoje a live vai ser bem menor, você pode ter certeza, bem menor do que ontem, né? Ontem nós extrapolamos, porque era domingo, apesar de hoje ser feriado, hoje a correria está instalada já no começo da semana, no começo do mês de maio, aqui em Ribeirão Preto. Então, vamos para a nossa situação daquilo que está acontecendo em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, no Brasil, no mundo, né? Então, olha, a primeira coisa, eu quero largar esse lettering aí piscando para você. Evite fazer exercícios entre 10 e 16 horas. Se você tiver que fazer, hidrate-se bem. E passe também o protetor solar. Os raios solares estão incidentes demais sobre a Terra nestes dias de muita claridade e de poucas nuvens, né? Então, mesmo que tenha um pouco de nuvem,
passe o seu protetor solar aí e hidrate-se bastante se você tiver que fazer alguma coisa, alguma atividade entre 10 e 16 horas, tá bom? Então isso aí vai ficar aí, você vai lendo aí, ó, cuide da sua hidratação. Alto, ó, calor de alto verão, vai ser. No meio do dia o calor é alto, intenso. Mas pela manhã e à tarde ele fica ameno e você pode utilizar esses horários para poder fazer o exercício, ok? A segunda grande notificação é o Aedes aegypti, aquele mosquitinho rajado. Esse mosquitinho que perturba e está perturbando muitas cidades, muitos locais, muitas regiões. Ribeirão Preto também está tendo uma certa infestação desse mosquito, mas já vem caindo diante de todo o esforço da população, do governo, seja municipal, estadual, federal, todos eles estão envolvidos em acabar com esse mosquito. Esse mosquito, ele é terrível, ele transmite a dengue e quando ele transmite a dengue para alguém que já tem alguma comorbidade, já tem alguma doença instalada, isso pode acarretar, levar a pessoa à morte. Portanto, dengue mata. Não é nenhum tipo de alarde querendo deixar a população, nada disso. É só para que você fique ciente de que esta situação com esse mosquito pode levar pessoas com comorbidades, com doenças já pré-existentes, à morte. Então você acabe com pneus, acabe com latas e garrafas, acabe com aquela água nos vasos de planta, acabe com a água nas calhas e nas caixas d'água. Se tiverem sem tampa, precisa ser tampado, colocado um plástico, amarrado uma borracha. Tem muito meio de tampar essas caixas aí, de tal forma que não acumule água da chuva, apesar de que a chuva já ficou para trás um bom tempo. Mas quanto mais tempo essa água for evaporando e ficando ali, ela vai ficando limpinha no lugar onde está. E qualquer acúmulo dessa água, ela se torna um criadouro desse mosquito rajado, do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, chikungunya, zika. Então é melhor que você extermine com esse mosquito. E você que está num leito de hospital, você que não está conseguindo se levantar da cama, ainda que esteja na sua casa, você não tem responsabilidade com isso. Portanto, não pegue esse peso para você e esqueça isso. Se você não consegue fazer, mas no que depender de você e estiver ao seu alcance, faça o seu melhor. Avise os seus parentes, avise as pessoas que estão cuidando de você, dá uma olhadinha lá, vê se tem no recipiente de armazenamento de degelo da geladeira alguma coisa, um pouco de água que está lá acumulada, tira de lá, joga fora, coloca na pia, acaba com as águas que estão aí nos recipientes, nas garrafas, nas latas, aqueles ralos que estão a céu aberto que receberam água da chuva. Joga lá um pouquinho de Ropalim lá para poder matar se houver uma larva de mosquito ali. Então, fazer o possível para que esses ambientes não estejam próximos de nós e que não estejam em lugar nenhum. Então, aqui fica o meu agradecimento a todos vocês que são os catadores de reciclagem, né? Ontem alguém falou para mim, novamente, o senhor não fala o nome da gente, é porque são muitos, eu não consigo falar, tá? Então eu não vou falar o nome, mas você que é e sabe que está nos ajudando e que já esteve em contato comigo, eu estou falando com você, tá bom? Você que está aí fazendo essa catação na rua, você que está aí pegando nos dias de coleta de lixo da prefeitura, antes do caminhão passar, você pega o reciclado, você que tira os plásticos das praças, que os plásticos também acumulam água. Você é nosso parceiro e eu quero agradecer a você por tudo aquilo que você tem feito pela região norte aqui de Ribeirão Preto, tá bom? Então, vamos todos acabar com esse mosquito rajado aí, que esse mosquito rajado não é nosso amigo, ele é nosso inimigo, é o inimigo número 1 da população, aonde quer que nós estejamos, tá bom? Então vamos fazer o nosso melhor para que esse mosquito desapareça da região de Ribeirão Preto e que nós possamos ter dias de alegria, de paz e de muita saúde aqui na nossa cidade, na região e, por que não dizer, no Brasil também. Você que está nos vendo no seu estado aí, você pode procurar
sempre tem um grupo, tem um departamento combatendo esse mosquito. Deus queira que na sua cidade não tenha nenhum caso, que não tenha mosquito, mas que vocês possam trabalhar para que essa situação perdure, tá bom? Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês que estão nos ajudando nesta situação, tá bom? Fica aí o meu agradecimento. A nossa relação do dia de coisas que nós precisamos fazer nesse tempo de 2023 é extensa. Muitas coisas estão acontecendo, muitas pessoas estão em dificuldade. Nós precisamos ver o que é que nós vamos fazer para poder melhorar a nossa situação. A primeira coisa que nós precisamos fazer é orar para que todos aqueles que têm alguma coisa colocada dentro das atividades em Ribeirão Preto, que elas possam ter também sabedoria, graça para poder fazer a gestão destas situações. Então, hoje eu quero colocar um versículo, e o versículo vai ser colocado na página toda. Não sei se você percebeu, eu errei aí 2 vezes, porque eu coloquei algumas coisas que não estavam no script aqui. Então, o que vai agora, nesse momento, é o versículo do dia para nós, tá bom? Vamos ver o que é que está falando o versículo do dia. Eu vou sair um pouquinho de cena para que esse versículo fique bem grande aí na sua tela, tá bom? Olha aí o versículo do dia. O versículo do dia diz assim: a partir de agora, se vocês obedecerem aos mandamentos que estou tornando público hoje, se amarem ao Senhor, o seu Deus, e o servirem com dedicação total, ele se encarregará de enviar chuva no tempo certo, tanto as chuvas do outono quanto as chuvas da primavera, para que vocês possam colher os seus grãos, as suas uvas, as azeitonas. Ele garantirá o pasto suficiente para os seus animais. Vocês viverão fartamente. Está no livro de Deuteronômio, capítulo 11, verso 13 até o 15. Então, a partir de agora, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, aos mandamentos que estou tornando público hoje, se amarem ao Senhor, o seu Deus, e o servirem com dedicação total, ele se encarregará de enviar a chuva no tempo certo, tanto as chuvas do outono quanto as chuvas da primavera, para que vocês possam colher os seus grãos, uvas e azeitonas. Ele garantirá pasto suficiente para seus animais e vocês viverão fartamente. Deuteronômio, capítulo 11, verso 13 até o 15. Na realidade, era um tempo de dificuldades, né? De problemas, porque o povo de Israel estava saindo do Egito e estava prestes a tomar a terra prometida, para possuir a terra prometida. Haviam visto os grandes milagres, grandes coisas que Deus havia feito para que eles estivessem naquele lugar, naquele momento, e eles estavam prestes a tomar a terra prometida. Já iam ultrapassar o rio, já iam chegar lá do outro lado e iam tomar a Jericó tão colocada, né? Então, Josué já estava ali, a postos, Moisés não estava colocado para poder fazer, Moisés já tinha saído de cena, Josué tinha assumido e agora ele estava incumbido de levar esse povo até a terra prometida. E lá na terra prometida havia algumas argumentações de Deus para com aquele povo, alguns conselhos para eles. Ó, vocês vão possuir uma terra onde o povo é muito complicado. Então vocês cheguem lá, não virem as costas para mim. Deu vários mandamentos para eles, alguns decretos que não poderiam ser mudados e não podem ser mudados até hoje. E aí, falando para eles, vocês vão possuir uma terra que vocês nunca possuíram. Mais ou menos parecido com o mês de maio que nós estamos recebendo hoje, né? Se nós servirmos ao Senhor, se nós honrarmos ao Senhor, se nós fizermos do Senhor o nosso Deus, o único Deus, e honrá-lo de todo o nosso coração, sabe o que ele vai fazer no mês de maio por nós? Ele nos dará a chuva no tempo certo, ele nos dará o mantimento, ele nos dará o sustento, ele cuidará de cada um de nós, ele continuará sendo o nosso Deus e fazendo
o melhor por cada um de nós. Então, o tempo é bem parecido com aquela que o mês de maio poderia ser chamado de terra prometida. O mês de maio pode ser uma terra prometida para você. Basta que você continue honrando ao Senhor, ou que você comece a honrar. O que aconteceu no deserto, o que aconteceu no Egito, precisa ficar para trás. O que aconteceu no mês de abril, no mês de março, no mês de fevereiro, janeiro, o que aconteceu em 2022 precisa ficar para trás realmente. Você precisa deixar essas coisas para trás. Só traga à lembrança aquilo que vai te trazer alguma esperança, aquilo que vai te trazer alguma coisa para poder te ajudar, alguma situação, algum benefício que você vai poder ter nesse tempo que se chama mês de maio. Aquilo que não for te trazer benefício, não traga para o mês de maio. Esqueça, deixe lá no mês de abril, no mês de março, fevereiro, janeiro, deixe lá no 2022, no 2021, 2020, tempos de dificuldades, tempo de pandemia, mas que nós não podemos ficar remoendo essa situação. Nós precisamos trazer para o hoje somente aquilo que vai nos trazer esperança. E lembrarmos de honrar ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez até agora e por tudo aquilo que Ele vai fazer. Então, nós cantamos um hino aí que por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, quero te agradecer com todo o meu ser. Então, nós precisamos agradecer com todo o nosso ser e servir ao Senhor no mês de maio, para que o mês de junho seja um mês abençoado também. E tudo daqui para frente, se nós continuarmos honrando ao Senhor, assim como os nossos antepassados honraram, como Abraão, Isaque, Jacó, serviram ao Senhor e foram abençoados. Deus não vai abrir mão de nos abençoar também. Ele não faz discriminação. Lembra da palavra de ontem? Ele não discrimina ninguém e ele continua servindo, honrando aqueles que honram a ele também. Por isso que a palavra diz, olha, chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós outros para que vos abençoe. Então tem essa situação para nós nesse tempo de outono de 2023, ainda que o clima esteja ameno, ainda que o clima pareça não estar favorável para muitas pessoas, pode ser que para você nesta manhã de segunda-feira você não esteja tão bem, mas eu quero convidar você para poder dar uma olhadinha naquilo que Deus está fazendo na vida de muitas pessoas. Existem pessoas que estão nesse momento sendo abençoadas. Nós tivemos 13 altas ontem nos hospitais de Ribeirão Preto, pessoas que estavam conosco nas orações e que alguns nos retornaram dizendo, eu creio que a oração desses dias pela manhã que nós ouvimos, que nós falamos, acelerou o processo, e outros que falaram assim, se não fosse essa oração, nós não estaríamos sustentados até agora. Pessoas que voltaram para Jesus, pessoas que estão aí servindo ao Senhor novamente por causa desta oração de 15, 20, e ontem nós extrapolamos, né? 35 minutos, foi demais ontem, mas nós vamos fazer o melhor possível para que nós cheguemos pelo menos aos 25 hoje, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração e que vocês tenham um mês de maio abençoado, que o dia 1º de maio, que é esse dia que o Senhor fez, que nós possamos nos alegrar nele e agradecer ao Senhor por ele e por mais um mês que nós estamos recebendo do Senhor para poder fazer o nosso melhor também para o Senhor, servindo ao Senhor com todo o nosso ser, ok? Então vamos orar? A nossa oração nesta manhã, hoje, continua incluindo o Sudão e a Turquia, a Síria, a Rússia, a Ucrânia e todos os outros países que estão envolvidos nessa situação de calamidade, nessa situação de problemas, nessa situação de dificuldades. Então, vamos orar ao Senhor nesta manhã para que Deus coloque as suas mãos sobre a vida dessas pessoas, não nos esquecendo de forma nenhuma da Célia e da sua família, do Ronaldo, do Wesley, da Fabiane, da Flaviane e das crianças, tá bom? Às vezes eu não falo o nome, mas você sabe e você está vendo aí na tela, você pode orar comigo, apesar de você às vezes nem conhecer a Célia, mas ela é uma deficiente visual
que agora está com um problema sério por causa de uma cirurgia que ela fez no cérebro e ela está passando por um tempo de dificuldade, mas o Senhor tem cuidado dela. Desde 2022, o Senhor tem cuidado da vida da Célia quando adentrou ao hospital das clínicas ali no campus de Ribeirão Preto, tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós queremos agradecer pelo mês de abril. Não foi um dos melhores meses de abril que nós vivemos. Teve dificuldades, teve problemas, teve necessidades, mas em tudo nós podemos ver a sua mão agindo em nosso favor, cuidando de cada um de nós. Nós vencemos o mês de abril de 2023. Nós sabemos que todas as perspectivas, as situações, as informações de todos os lados que nos chegam do mundo estão dizendo que não são boas as situações, as adversidades estão se levantando, grandes problemas em muitos lugares, estamos vendo o princípio das dores, estamos vivendo o princípio das dores, mas nós sabemos que, mesmo tendo reino contra reino, nação contra nação, pais contra filhos, filhos contra pai, todas essas situações, a natureza se movimentando e dando seus alertas, nós sabemos que a volta de Jesus está se aproximando. Por isso, nós adentramos no mês de maio totalmente dependentes do Senhor. E nós oramos nesse momento para que o Senhor coloque as suas mãos sobre a vida de todo o povo que está no Sudão. Todo o povo sudanês precisa da tua misericórdia, da tua graça, do teu amor, que seja derramado sobre o povo sudanês nesse exato momento. Assim como aqueles que estão na Síria, na Turquia, na Rússia, na Ucrânia e em todos os lugares desse planeta onde estiver alguém padecendo alguma dificuldade, que o Senhor coloque as suas mãos. Nós oramos nesse momento pela Célia e por toda a sua família, pelo Ronaldo, pelo Wesley, pela Fabiane, pela Flaviane, pelas crianças. Nós oramos para que essa família esteja amparada, continue sendo amparada pelo Senhor nesse mês de maio de 2023. Que nós possamos continuar juntos com eles, segurando essa corda para que ela possa ter êxito nesse tratamento e que ela venha se recuperar rapidamente e que ela possa voltar ao convívio da sua família rapidamente. Neste exato momento nós oramos por Ribeirão Preto, pelo estado de São Paulo, pelo Brasil e pelo mundo, aonde quer que tenha alguém precisando de uma bênção especial, que o Senhor coloque as suas mãos. Nós oramos pelos encarcerados que estão no Brasil e que estão no mundo também, aqueles que estão presos, justa ou injustamente, que o Senhor esteja amparando essas pessoas. Cuida daqueles que estão nos asilos, os nossos idosos, meu Pai, aqueles que estão precisando de uma atenção especial nesse tempo de tanta dificuldade. Que aqueles que estão trabalhando nos asilos, nesse primeiro dia do mês de maio de 2023, possam ser abençoados também, aonde tem uma creche, um asilo, com algum idoso padecendo alguma dificuldade, que o Senhor coloque as suas mãos sobre esta situação. Nós oramos por todas as crianças que hoje não estão nas escolas, nem nas creches, mas estão em suas casas. Nós oramos para que tenham um dia de paz, de alegria, e que tenham um ambiente familiar adequado para recebê-los neste exato momento. Oramos por todas as crianças, mas em especial aquelas que estão nas comunidades que nós conhecemos como favela, aqueles que têm algumas dificuldades, tanto financeiras, sociais, emocionais. Meu Pai, em nome de Jesus, coloque as suas mãos e guarda esses jovens, adolescentes, essas crianças, esses bebês que estão nessas comunidades nesse momento, que a estrutura familiar que eles têm neste exato momento possa ser suficiente para conduzi-los à maturidade de um cidadão de bem, de um cidadão que seja respeitado pela sociedade, aonde quer que ele chegar durante toda a sua caminhada, que possam respeitá-lo como homem e mulher de bem, porque adquiriram esse direito de ser respeitados. Meu Pai, em nome de Jesus, cuida de cada uma dessas crianças, desses jovens e desses adolescentes. Nós oramos por todos aqueles que estão doentes neste exato momento, aqueles que estão hospitalizados
deitados em um leito de hospital ou em sua casa, sendo cuidados por familiares, por pessoas que são amigos, aqueles que são cuidadores, aqueles que são voluntários. Nós oramos pela saúde de todas essas pessoas que estão cuidando desses, que estão deitados em uma cama ou que estão precisando de um atendimento especial neste momento. Que o Senhor abençoe essas pessoas. Oramos nesse momento, meu Pai, por todos aqueles que estão depressivos, aqueles que estão com problemas psicológicos, aqueles que estão por problemas emocionais, problemas de saúde, problemas familiares, aqueles que estão neste momento padecendo alguma dificuldade que seja vinculada com a psique dele, que a cabeça, a mente e o coração possam estar sendo guardados nesse tempo de dificuldade. Aqueles que estão em busca de um emprego, que eles possam arrumar um emprego neste exato momento. Que eles possam ter uma notícia de alguma empresa, de algum lugar que está precisando de uma pessoa que vai necessitar das suas habilidades. Que nós possamos ter esse tempo de dificuldade amenizado na vida dessas pessoas também. É a minha oração, é a nossa oração, um perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que você tenha uma segunda-feira abençoada. Que o nosso final de feriado prolongado seja abençoado, né? Que a semana que inicia nesse momento e o mês que está se iniciando também seja grandemente abençoado. Que nós tenhamos grandes e boas notícias para todos. Todos vocês que estão deitados em um leito hospitalar, você que está numa casa de repouso, você que ora conosco todos os dias, você que pede ao Senhor pela sua família, pelos seus amigos, por aqueles que estão nesse momento necessitando. Que Deus te abençoe. Uma grande semana para vocês, um mês de maio abençoado, que vocês fiquem em paz, que você fique com Deus. Até amanhã, se Deus assim permitir.